aqui é German Carmona. Hoje é dia de São João. Mais um dos aprendizados que eu venho tendo ao longo desse ano morando aqui em Salvador é que São João é uma data muito séria. É feriado aqui em Salvador, na Bahia, no Nordeste em geral, para celebrar São João. Data importante. Eu tomei amanhã para nadar, para fazer aquilo que eu mais gosto. Eu acabei de sair do mar. Eu estava nadando no mar, que foi também uma das reconexões que eu fiz comigo mesmo e com a natureza desde que eu me mudei aqui para Salvador. E sempre quando que eu saio ou quando eu estou nadando no mar é uma conexão comigo mesmo e com a natureza total, porque por mais que a gente esteja sozinho ali, você está sozinho, mas tem um acolhimento enorme, que é essa reconexão comigo de redescobrir o quanto eu amo nadar e nadar no mar, me preenche o dia. Então tô aqui mandando essa mensagem para vocês agora, nesse momento de plenitude que é como eu fico quando eu saio d'água. Você sabe se você é uma pessoa do mar ou da montanha. O German também sabe. De corpo, alma, o German é a pessoa do mar, da praia, da areia, do sol. Mas nem sempre essa relação foi muito fácil. Eu sempre amei mar, amei praia, só que faz 20 anos que eu não nadava no mar. Eu fiquei 20 anos sem nadar no mar, porque eu desenvolvi uma fobia, cara. Eu ia até o joelho. O cara passava o dia inteiro na praia e eu não conseguia dar um mergulho. E daí eu percebi como que eu mudei isso, porque em janeiro, logo depois, sei lá, um mês depois que eu cheguei aqui, eu falei, cara, eu vou fazer aula de natação no mar, aproveitando, né, da geografia daqui de Salvador, porque dentro da Baía de Todos Santos o mar é muito tranquilo e tem uma praia específica aqui em Salvador que chama Porto da Barra, que é uma piscina. E ali eu me botei esse desafio, falar, cara, eu vou conseguir passar do joelho até a cintura e até o ombro. Quando eu vi, eu estava nadando. Cara, eu comecei a chorar dentro d'água, nadando. Porque é igual andar de bicicleta, né? O corpo lembra o movimento, como nadar, né? E eu chorava, celebrando. Falei, cara, 20 anos longe daquilo que eu mais amo. Mas foi como um desafio pessoal mesmo, né? Vivendo aqui, eu quero voltar a celebrar. Sendo uma pessoa do mar ou da montanha, eu te convido a fazer um exercício. Qual foi a última vez que você celebrou o lugar que você estava? Ou que enfrentou um medo cara a cara? Qual foi a última vez que algo te emocionou a ponto de te fazer chorar? Pode ser que você não saiba nenhuma dessas respostas, e a gente está aqui justamente para isso. Te lembrar como mudar é bom, como chorar de felicidade lava a alma, e como, de vez em quando, a gente precisa encarar os nossos medos frente a frente. Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast do MOVE, o bate-papo sobre a vida em movimento. A cada episódio eu, Fábio Seixas, vou trazer pessoas, ideias e dados sobre o que move nosso corpo, mente e espírito. Nessa primeira temporada a gente conta histórias de pessoas que mudaram de vida durante a pandemia, de quem decidiu no meio do caos trocar de cidade, casa e estilo de vida. Nessa temporada de 6 episódios, vamos conversar com gente que entendeu que a verdadeira qualidade de vida estava em cuidar de si, seja fazendo exercícios físicos, se conectando com a natureza ou refletindo a própria existência. Se você quiser conhecer mais sobre o projeto e toda a ideia por trás do MOVE, acesse move.co, move com h.co, ou siga a gente no Instagram no @movebr, @move com h.br. Se você gostou do MOVE e pode quer ajudar, dá uma olhadinha nas modalidades de apoio no nosso site. É só entrar no move.co e procurar o link Apoie, move.co, e vai na aba Apoie. Além de dar essa força enorme pra gente, você ainda tem acesso a conteúdos exclusivos por lá.
Fica a nossa dica. No episódio passado, a gente conversou com a Bárbara Bono, mais conhecida como Babi. Ela teve um burnout no meio da pandemia e decidiu se mudar de São Paulo para Paraty. Se você ainda não ouviu a história da Babi, não tem problema você escutar esse episódio primeiro, mas cada episódio traz uma discussão que te fará pensar sobre o seu corpo, mente e seu espírito de diferentes formas. Também vale a pena você escutar a história da Tel e do Tom, do primeiro e segundo episódios, respectivamente. E te convidamos a nos acompanhar por aqui e ouvir esse e os próximos episódios também. Hoje a gente vai conversar com o German. Nessa altura do campeonato, você já sabe que ele se mudou para Salvador, mas falta muita coisa dessa mudança que está longe de ter sido apenas de cidade. Sou publicitário, eu cara, nem sei quantos anos, mas é aquela coisa, né? Desde que a gente se forma, daí vai estudando, vai fazendo mestrado, vai trabalhando e não para, e a vida foi seguindo. E agora que eu tomei, desde o comecinho do ano passado, esse tempo de parar e me entender, né? Então, onde que eu estou agora, e me entender um pouquinho mais e começar a olhar. Eu estou morando em Salvador, eu me mudei recentemente, eu mudei em janeiro para cá. Eu ia fazer esse movimento no comecinho do ano passado, mas daí mudou por causa da pandemia, dei uns passos para trás, eu voltei para São Paulo e vim para cá agora. E sigo trabalhando daqui, porque eu estou num momento de recomeço de vida profissional, então é tudo novo para mim, é tudo, cidade nova, projetos novos de vida e um novo German também, né, que vem se permitindo e se redescobrindo aqui nesse momento. Então, tô em novidade e vivendo essa novidade agora. Aqui eu vou fazer uma pausa e contar uma coisa nova no Move. Vamos te contar um pouco sobre o making off dos nossos episódios. A gente grava os episódios de forma remota, por um aplicativo em que gravamos a voz e a imagem da pessoa. Mesmo usando só o áudio, é bem importante para nós observar os movimentos, os sorrisos e até o lugar em que o entrevistado está, que normalmente é o assunto central do episódio. Na entrevista com German, a gente fez tudo isso, e foi impossível não notar a felicidade dele. Mesmo através de um computador, a gente via que os olhos dele brilhavam. A gente que está gravando aqui com essa ajuda do vídeo, dá para ver a felicidade estampada na sua cara. Eu não paro de sorrir. É porque a vida está sendo muito boa comigo, porque aquilo que já faz anos, né, que se fala, buscar o seu propósito, viver de acordo com o propósito, eu estou finalmente vivendo agora e entendendo tudo aquilo que a gente ouvia, lia, porque vem uma felicidade. Claro que não é fácil, não é boninho tudo, mas você sabe que você está seguindo o que nos move, né? Então, eu não paro de sorrir sempre aqui. Mas diante de toda essa felicidade, a gente não podia deixar de questionar uma coisa que difere o German de todos os outros entrevistados do Move até agora. A Tel, o Tom, a Babi largaram São Paulo por cidades pequenas, em que encontraram uma paz maior, um contato com a natureza e uma vida mais saudável. O German não. Ele trocou São Paulo por uma cidade de mais de 3 milhões de habitantes. Salvador se difere de São Paulo em muitas coisas, mas não deixa de ser um grande centro urbano com tudo o que uma metrópole oferece. Uma vida agitada, muita infraestrutura, horas de trânsito e, claro, para muita gente, um ritmo frenético de trabalho. Mas, mesmo assim, Salvador ainda é uma cidade litorânea, de ritmos muito diferentes de São Paulo. E esse meio termo entre paz e o agito parece ter sido exatamente o que fez os olhos do German brilharem. Pois é, eu tenho uma fascinação por Salvador que já faz muitos anos. Eu nunca entendi muito o porquê e eu acho que também não preciso entender, é só sentir, né? Eu tenho uma fascinação por litoral, cidade litorânea. Para mim, praia sempre foi o lugar onde desde criança, onde eu me sinto bem, uma puta conexão com areia, com água salgada. E eu sou daqueles que gostam de chegar cedo e fico até o final do dia aplaudindo o pôr do sol. Quando chegou esse momento de pensar na minha carreira, né, que eu saí do mundo corporativo no finalzinho de 2019 e que daí eu comecei a me questionar por que estar em São Paulo e para onde ir. A primeira cidade que me veio foi, cara, minha paixão é Salvador, que é uma capital,
É um centro urbano grande, mas ao mesmo tempo, comparado com a insanidade da vida que eu vivia, é uma cidade que me proporciona viver aquela tranquilidade que a gente busca quando vai para o litoral mais tranquilo. Então, a rotina de vida que eu venho criando aqui, voltar a nadar no mar, praticar esporte aquático, tudo, é uma rotina que é muito oposta do que eu vivia em São Paulo. E eu gosto, e eu sou um cara urbano também, eu gosto de, ao mesmo tempo disso, ter o conforto de estar em cidade e perto de aeroporto, porque... Contando um pouquinho aí da minha vida, né? Nos últimos 13 ou 14 anos eu trabalhei em companhia aérea, cuidando do marketing de companhias aéreas. E sempre muito trabalhando com o escritório ou próximo do aeroporto ou no aeroporto. Então, o viajar era parte do meu dia a dia, toda semana, né? Aqui eu estou perto ainda do aeroporto para continuar esse esquema de viagem. Então, acho que essa questão do centro urbano, de estar aqui, tem um pouco disso também, de me permitir manter esse ritmo de vida que eu tinha. A história do German é daquelas que você precisa ouvir pelo menos uma vez na vida para repensar o jeito que você lida com a sua própria existência aqui na Terra. Pode parecer surreal para muita gente se demitir do trabalho, tirar um ano sabático ou se mudar de cidade no meio da pandemia. Mas tudo isso fez sentido na vida do German, quando ele começou a escutar o próprio corpo e respeitar os próprios limites. Ele fez tudo isso sem precisar mudar para um meio do mato ou abrir mão das facilidades de viver numa metrópole. Queria entender duas coisas que você falou aí. A primeira é a palavra insanidade, né? Eu estava vivendo naquela insanidade e quando você muda de uma grande cidade para outra, como Salvador, e eu já morei em Salvador, eu sei que a insanidade do trabalho pode ser muito parecida, do trânsito também pode ser muito parecida, de outras questões sociais também. Às vezes em Salvador algumas coisas até pegam mais do que em São Paulo. Então eu queria entender que insanidade é essa que você está falando. Eu trabalhei sempre no mundo corporativo, no marketing de empresas, né? Unilever, esse é o meu passado, assim, né? Air France, KLM, nos últimos anos na Gol. E eu sou uma pessoa intensa. Eu vivo com intensidade as relações, o trabalho que eu faço, e eu me entrego. E no marketing eu gostava de estar nas reuniões estratégicas, mas estar acompanhando as campanhas e a produção dos eventos. Eu me entregava muito à minha vida corporativa. E era sem parar, sem muito pensar. Eu ia vivendo tudo aquilo que eu ia fazendo, saindo de casa e de lá, pegando o avião, indo fazer reunião fora, voltando. Daí já tinha um compromisso profissional ou pessoal à noite. E você vai seguindo naquela bola de neve que é super interessante quando você está num grande centro urbano, por exemplo, como São Paulo, que você tinha, né? E logo a gente volta, mas todos os shows, essa vida social super intensa, e que eu gosto muito porque eu sou um cara festivo. Para mim não é um cansaço ter esses programas pós o dia inteiro de trabalho e reunião. Só que ao mesmo tempo, quando você vê, é extremamente cansativo, né? Aquilo, o trânsito da cidade que você encara, a agenda que vai montando e a pressão que a própria cidade vai colocando em você, porque São Paulo e outros centros, como, por exemplo, sei lá, Nova York, onde você tem uma pressão também de desempenho muito grande, né? Não só de você consigo mesmo, da empresa, mas a estrutura daquele lugar onde você vive impõe, sem você perceber, por mais que você seja forte, você vai sendo contaminado por uma pressão externa de desempenho, de dar certo, de fazer legal, de ser legal e não sei o quê. E quando você percebe, você está na bola de neve, assim. Não é ruim, sempre foi muito divertido esses anos todos que eu vivi. Só que agora que eu já estou distanciado disso há mais de um ano e meio, eu percebo que não era tão saudável. Não era nada saudável, na real, né? Não era nada saudável. Eu entendi que então você começa a perceber essa insanidade na hora que você se afasta dela, que essa tua mudança não foi só uma mudança física, foi um reset geral, né? Mudanças de hábitos, de foco, de lugar. Você sabe que passou comigo foi o seguinte... Eu trabalhava na Gol até 2019, daí eu saí para fazer meu sabático. E eu me dei um ano, assim. Eu falei, mais ou menos um ano eu vou ficar para fazer nada. E foi no momento que eu vim para Salvador. Mas daí quando chegou a pandemia, eu falei, opa, é o momento de voltar para casa e ficar quietinho dentro de casa, né?
E daí eu voltei para São Paulo. E eu fiquei esperando ao longo desses primeiros meses da pandemia, né, um momento de muito questionamento para todo mundo, tudo. Mas daí quando foi batendo quase que um ano do meu começo do sabático, eu falei, cara, eu não tive nenhuma iluminação ainda. Porque você lê e ouve de palestra, ouve TED Talks, né, de pessoas que tiraram esse tempo para si mesmo, para se reencontrar, se ressignificar, repensar os caminhos, né, pessoais, profissionais. E todo mundo tem, né, um momento mágico ali, que clareei a vida, para onde eu vou. O ano sabático não estava sendo tão esclarecedor quanto German pensava, e o planejamento financeiro estava chegando ao fim. Diante dessa situação, ele podia simplesmente ter voltado à zona de conforto, voltado ao mercado de trabalho e continuado na mesma vida de antes do ano sabático. Mas ele não quis. Mas daí quando eu comecei a parar e falar, puta, não, vamos aproveitar esse momento lindo da vida que eu construí e que eu me permiti viver para saber, tá, nesse mundo pandêmico que a gente está, onde o trabalho remoto já é uma realidade, onde você pode estar, já que vai voltar a trabalhar, onde você gostaria de trabalhar. Daí que veio muito forte esse desejo por vir aqui para Salvador. E daí que veio esse momento de reset e me entendendo e me permitindo outras formas, né, de trabalho. E desde que eu cheguei aqui, parece que, sabe, você vai descamando e aos pouquinhos, passo a passo, entendendo que mudar essa vida é não só o local de trabalho que você tem, mas os horários, o que você se permite, se dedica ali no trabalho. Então, essa foi a minha jornada, assim. Primeiro, entender que eu podia viver em outro lugar, depois que o trabalho não precisava ser das 9 às 9, que eu podia controlar os horários diferentes, baseado em outros desejos meus, que essa cidade me proporciona. Por exemplo, nadar às 8 da manhã. Então, das 8 às 10 então eu só podia começar às 10h30. Então, ir mudando isso. E chegando no momento em que percebendo também que esse reset vem no que eu faço. Eu não quero mais fazer aquilo que eu fazia. Meus desejos são outros agora, mas eu precisei de um processo aí de 1 ano e meio para conseguir entender que a vida pode ser outra e que eu estou indo por outros caminhos. E Salvador me ajuda muito nisso, Fábio. Putz, muito. Esse contato com a água, com o esporte aquático, fazer canoa todo dia, ou canoa, ou nadar, e estar sempre perto da orla. E aqui também tem uma questão que me fez a mudança, a questão de me aproximar de uma religião nova, né, que eu quero conhecer mais e que seja minha. Então, vem reset total aqui. Na hora que você faz essa mudança, que você está tão condicionado a atuar, pensar, trabalhar e se organizar nessa máquina de moer que é o trabalho ultracapitalista, com 1000 metas, com 1000 reuniões, e você dá esse reset, é muito fácil perder esse condicionamento e voltar, mesmo que num lugar novo, com uma proposta nova, a atuar da mesma forma que você fazia antes da mudança, né? Eu queria entender como é que você trabalhou essa sua mudança de hábito e como você ainda consegue, dentro desse hábito, manter regras que são inegociáveis para a tua saúde. É dificílimo, porque se botar na balança, foram muito mais anos vivendo numa outra rotina e agora recentemente construindo a nova. E eu acho que, assim, conversa com amigos, para mim o que sempre foi muito importante para manter essa nova disciplina que eu quero me dar é conversar com os amigos, porque às vezes você nem percebe o que está te angustiando ou o que estava me deixando estranho, e quando eu vi era isso, eu não estava mais respeitando as minhas novas regras internas. E uma delas, que agora para mim já ficou clara, mas até eu descobri que quando eu tinha compromisso, que pegava o pôr do sol, isso me afetava muito, eu entendi, ok, então eu posso criar uma outra rotina, eu trabalho até um pouco mais tarde, isso não tem problema, mas aquilo vai ser um horário que eu vou colocar como reunião, bloquear a agenda como se aquilo fosse um momento de reunião. E para mim, o que me ajuda a manter são conversas com outras pessoas que estão vivendo também esse novo momento, que acho que ouvindo um outro vira espelho, né? Falando, você acaba entendendo, porque os questionamentos são muito próximos, e lembrar sempre do porquê que você fez toda essa mudança, porque é muita mudança, né? Você fechar a sua vida que já estava estabelecida numa cidade e ir para uma outra, tem uma mudança física mesmo, né? No meu caso, eu trouxe minha vida para cá, meus móveis, quadros, não sei o que me interessava.
Tem uma questão de mudança financeira e uma mudança emocional também. Então, não é bolinho, né? É pesado isso. Então, a gente se respeitar, lembrar do porquê que você fez tudo isso. Ficar longe de família, ficar longe de amigos, reconstruir a vida, pô, é pesado. Por que que você fez tudo isso? Eu fiz porque aquela vida estava ficando meio vazia, eu estava me repetindo ali. Começou por uma questão muito profissional, de um questionamento, cara, o que eu estou fazendo? Isso não está mais me fazendo sentido, gostaria de fazer outras coisas. E aquilo começou, dessa consciência do profissional, começou a me dominar, assim, o corpo inteiro, falando, esse estilo de vida que você está levando também não está mais... que o que eu estou levando não me satisfaz mais. Uma vez que você abre a porta, né, ou que você abre a porta para essa mudança, ela começa a vir com o efeito bola de neve e vai te dominando. E quando eu vi, eu já estava aqui, com tudo aqui. Quando eu vi, já estava tudo certo. Esse efeito bola de neve fez com que a mudança que seria inicialmente relacionada ao trabalho fosse uma mudança geral na vida do German. Eu perguntei a ele o que tinha mudado no seu corpo, na sua mente e no seu espírito desde que ele se mudou para Salvador. E até agora, o German foi o nosso convidado que alterou todos esses pilares de forma mais explícita. O German mudou de religião, construiu um novo estilo de vida e voltou a praticar um esporte pelo qual ele desenvolveu uma fobia. Caso você não lembre do começo do episódio, ele fala sobre a fobia dele aqui. Eu sempre amei mar, amei praia, só que faz 20 anos que eu não nadava no mar. Eu fiquei 20 anos sem nadar no mar, porque eu desenvolvi uma fobia, cara. Eu ia até o joelho. O cara passava o dia inteiro na praia e eu não conseguia dar um mergulho. Eu conversei com a doutora Maitê Hamoud, psicóloga e psicanalista, sobre essa questão da fobia. O objetivo dessa conversa era entender como essa mudança repentina de cidade fez com que o German superasse a fobia do mar. É claro que a Maitê, assim como nenhuma psicóloga do mundo, conseguiria dar um diagnóstico sem conhecer o paciente. Mas o que ela nos respondeu talvez explique muitas coisas, principalmente sobre as questões da harmonia entre corpo, mente e espírito. A fobia, ela é um transtorno de ansiedade. Quando a gente fala de transtornos de ansiedade, nós temos muitos tipos. Temos transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, ansiedade por separação. Em todos os quadros de ansiedade que eu tenho, eu vou apresentar esses sintomas de alterações no sono, alterações no apetite, taquicardia, sensação de falta de ar, a dormência em alguns lugares do corpo, sensação de formigamento, sudorese. E se você for consultar no DSM, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, que é uma ferramenta muito utilizada pelos profissionais de saúde mental, nas causas da maioria dos transtornos, não só de quadros de ansiedade, mas como de depressão, você vai verificar que as causas elas são biopsicossociais. O que é isso? Eu tenho uma combinação de aspectos físicos. O que são aspectos físicos? São disfunções neuroquímicas no nosso cérebro, com aspectos psíquicos, então da minha personalidade, da minha experiência, do meu passado, do meu presente, com aspectos sociais, que é o meio que a gente está inserido, que é o nosso trabalho, nossa qualidade de vida. Quando a gente pensa assim em causas, a gente vai ter sempre a combinação desses três aspectos. Não tem como a gente falar que é determinante no sentido causa e consequência. Então, uma pessoa que sofreu um acidente em alto mar vai desenvolver uma fobia. Por exemplo, a gente pode estar no mesmo barco, sofrer o mesmo acidente, você desenvolver e eu não. Por isso, o tratamento, não só para fobia, mas como para outros transtornos de ansiedade, ele costuma ser sempre multidisciplinar, com acompanhamento tanto de um psicólogo quanto de um psiquiatra. Então, eu posso fazer só o tratamento medicamentoso e não fazer a terapia? Não. Eu posso fazer só a terapia e não fazer o tratamento medicamentoso? Também não. Por quê? Porque um não substitui o outro. Então, ela também precisa olhar os aspectos de qualidade de vida dela.
eles precisam de harmonia. Nosso corpo ele funciona como uma orquestra, precisa de harmonia. Já que o corpo é uma orquestra, ainda faltam 2 instrumentos. E da parte do espírito, eu sempre tive o típico brasileiro, né? Sincretismo total, navegando por todos os caminhos que apareciam e tentando encontrar e pegar o que tinha de melhor de cada um. E essa fascínio que eu tinha por Salvador, eu sempre, durante muitos anos, sempre frequentei Salvador 2, 3 vezes por ano e fazia aquela coisa básica, né? Ia fazer uma consulta de búzio e fazer um jogo todo de branco, vinha para a festa de Iemanjá celebrar Iemanjá de branco. Mas daí eu comecei nos últimos anos a me consultar mais, ler mais e me aproximar mais de um pai de santo que virava mais do que aquele lugar, né? Que é em outro lugar que fica diferente. Apesar de ser uma figura de poder ali, de aconselhamento, tem uma proximidade, porque é um humano, né? É um humano que você encontra que numa festa, então tem uma proximidade ali e você cria uma identificação grande. E daí eu comecei a frequentar mais e entender mais, e a vinda para Salvador me proporciona estar muito mais próximo, entender os rituais, entender... Porque a leitura você pode fazer de qualquer lugar, né? Mas viver a experiência do que é essa nova religião, e uma religião que vive e é apoiada em tantos rituais, para mim está sendo mágica, um momento lindo da vida. Na mente. Esse pilar da mente é uma reconstrução, eu vejo, para mim, muito. Eu tenho apoio muito da minha terapeuta e para entender essa mudança, essa permissão e como lidar com quebra de estruturas, né, que a gente tinha, que eu tinha de uma outra vida, que era daquela vida corporativa. Então, será que eu produzi? Se eu paro e dou um mergulho na hora do almoço e volto, então eu estou sendo meio enrolador. Então, você vai reconstruindo os padrões assim do que é importante para você, do que eu não vou negociar e do que eu posso negociar agora nessa nova construção que eu venho fazendo, e de novos valores também, né? Ouvindo o podcast até agora, você pode ter tido a impressão de que a mudança do German foi um mar de rosas, mas não foi bem assim não. O German podia não saber o porquê, mas sabia que seria feliz em Salvador. E assim foi e está sendo. Mas largar a vida em São Paulo e com ela uma carreira consolidada na maior cidade do país requer muitos processos internos. E o maior processo para o German foi se permitir viver tudo isso. Eu acho que tem 2, né, permissões. Tem a externa e a interna, obviamente. A externa, cara, quando você vai fazer uma mudança assim, no meu caso, né, uma mudança em vários aspectos da vida, por exemplo, na questão profissional, de sair do corporativo e querer empreender e seguir por novos caminhos. Aquele olharzinho, né, do tipo, putz, headhunter te ligando, ou amigo questionando, falando, sério, cara? Esse sério toca em algum lugar, ressoa em algum lugar interno, que daí bate na questão das permissões internas também, né? É claro que para mim é muito mais fácil porque eu sou sozinho, não tenho filhos. Então é uma decisão minha comigo mesmo. Eu entendo as pessoas que precisam negociar com cônjuge, com família, tudo. É uma camada a mais. Mas eu vejo que a negociação da permissão vem dos 2 lados. Um do externo, daquele olhar externo, da pergunta, e que bate e ressoa em algumas dúvidas que a gente tem. Não entra no lugar do empoderamento disso, tudo bem, vamos lá, com medo, mas vamos em frente. Ela entra só para colocar um pezinho a mais naquele medo de tomar a decisão. E, obviamente, o mais difícil é a permissão interna, né? Ninguém precisa permitir nada, cada um faz o que quer. Mas conversar consigo mesmo, eu acho que entra no nível daquilo, o que é negociável ou não nesse momento da minha vida. Se aquilo que eu estava vivendo antes já não me faz mais sentido e eu não quero mais aquilo, então reforça só a permissão de seguir em frente. Porque, de novo, são muitas esferas de mudança, né? Então precisa dar coragem para ir em frente. A gente nunca sabe o que vai dar certo ou o que vai acontecer. Se vai ser bem acolhido ou não, se você vai se acolher bem naquele outro lugar ou não, ou se aquele outro lugar vai te acolher em termos de cidade, sociedade, temperatura, tudo, né? Eu busquei conversar com profissionais para entender de onde vem essa ideia de que precisamos nos permitir. Porque a gente tem tanta resistência em correr riscos. E principalmente como isso se liga ao que o German falou alguns minutos atrás, sobre a síndrome do impostor. A conversa foi com a Laura Penha e a Tenille Vicenzi, que ministram um workshop sobre o assunto. Eu quis entender o que é especificamente a síndrome do impostor.
Eu acho que ao invés de trazer, né, uma definição exata, assim, a gente pode falar o que caracteriza, né, o tipo de pensamento e sentimento que caracteriza o que é síndrome do impostor, assim. Essa é a voz da Tenille. Então, o que a gente fala, né, muito as pessoas que às vezes têm medo, né, que o seu sucesso seja uma pura sorte, que você vai ser descoberto a qualquer dia como uma fraude, né, que você não merece estar aqui, onde quer que você esteja, onde quer que seja esse aqui, né. Quando a gente fala da síndrome do impostor, a gente vai trazendo todas as características e tem isso, e as pessoas vão, nossa, é isso, eu tenho isso, meu Deus, me identifiquei. Laura Penha. A gente tem uma outra notícia para vocês. Ninguém vai vir te salvar. É um processo, ele é muito individual e que ele exige que a gente tenha essa coragem e honestidade para estar nesse lugar de enfrentamento. Sabendo que pode dar certo, que pode dar errado, pode ter qualquer resultado, né? Mas ter essa vontade, né, de mudar. Durante nossa conversa com o Germa, ele citou várias vezes que precisou se permitir viver uma rotina em Salvador. Voltar a nadar pela manhã e estar sempre livre para apreciar o pôr do sol, por exemplo, foram coisas que fazem bem para ele. Mas, por N razões, ele teve dificuldade em se permitir fazer isso, seja pelo julgamento das pessoas ou pela própria dificuldade em se colocar como prioridade. E para Tenille, muito disso também diz respeito ao ambiente que ele vivia. E aí, consequentemente, quando o Germa muda para um lugar que tem outra mentalidade, a vida dele muda também. O que é competência depende muito também desse olhar para aquilo que é definido por um grupo, de certa forma. Então, você está num lugar onde, de repente, os padrões são outros, né? Você muda a cultura e tem outros padrões do que é, e outro entendimento do que é, e aí, de repente, todas as pessoas têm o hábito de ao invés de trabalhar excessivamente o dia inteiro, as pessoas irem para a praia no meio do dia. E eu acho que isso também alivia uma pressão, esse meio onde a gente está, ele interfere também na nossa forma de olhar para isso. Eu queria talvez que você deixasse um recado final para alguém que estava meio que no seu lugar, assim, e eu vou dizer seu lugar, você pode dizer se eu estou certo ou errado, mas tentar replicar aqui tuas palavras, que é, cara, eu estava num lugar que eu estava gostando, mas trabalhando muito naquele ritmo de São Paulo, e eu só percebi quando eu me desconectei, quando eu abri espaço para outras coisas. O que você diria para as pessoas, assim, sobre abrir espaço, né? Eu acho que a forma mais tranquila e gostosa de ter essa percepção e de abrir espaço é esse contato com a natureza mesmo. Seja, no meu caso, é litoral, é mar, que seja cachoeira, que seja trilha, montanha, mas se permitir baixar o ritmo mesmo, que seja um final de semana estendido, e se questionar o que é o negociável ou não. E como que manter o não negociável como uma linha mestra no dia a dia para estar mais alinhado com a nossa essência, assim. Só que precisa de espaço, precisa baixar, e eu acho que a natureza, seja ela aonde for, ela ajuda muito esse distanciamento do dia a dia, da correria e da pressão que é a vida nos grandes centros urbanos. Precisa se distanciar para enxergar e tocar nisso. E ter uma conversa muito sincera, né? Que não precisa ser dolorida, não. O que é negociável ou não, sem sofrer. Tem que ser leve, né? Para tocar. Esse daria um outro podcast, né? Como você não ser tão duro com você mesmo. O mundo externo já é muito duro com a gente, né? A gente tem que ser delicado consigo mesmo, né? No próximo episódio do podcast do Move, a gente vai conversar com a artista Bruna Romero, ou só Bruna Frog, como é conhecida nas redes sociais. A Bruna se mudou 1, 2, 3 vezes na pandemia e não pretende parar. Os motivos por trás disso, de onde ela veio e para onde ela vai, só ouvindo a nossa conversa para descobrir. Te espero lá.
Se você gostou do Move e pode quer ajudar, dá uma olhadinha nas modalidades de apoio no nosso site. É só entrar no move.co e procurar o link Apoie. Não tem mistério. move.co e vai na aba Apoie. move.co. Além de dar essa força enorme pra gente, você ainda tem acesso a conteúdos exclusivos por lá. Fica a nossa dica. A apresentação é minha, Fábio Seixas, a produção e o roteiro são da Gabriela Vilela e a edição de som é de Renan Lima. Até mais!